Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje e para as próximas aulas nós vamos utilizar o livro de ciências, o capítulo 10. Aí vocês vão ver lá que são o quê? Invenções para nos orientarmos no tempo e no espaço. Então vai ser bem legal, nós vamos trabalhar com relógio de sol, nós vamos observar sombras, nós vamos observar os pontos cardeais, nós vamos falar um pouco sobre calendários. Então vai ser vai ser conteúdos bem interessantes, tá bom? Bom, então o relógio de sol nada mais é, então o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer um tipo de relógio de sol, tá? O relógio de sol, então, ele foi criado para quê? Ele foi criado, o relógio normal, vocês já sabem que é para o quê? Para ver as horas. Então, se o relógio é para ver as horas, o relógio de sol é o quê? Então, é um relógio que a gente pode marcar as horas, pode se orientar para ver as horas por meio do quê? Do sol. Então, nós precisamos do sol para que ele faça sombra no ponteiro. Olha lá. Então, já vou explicar isso daqui, né? Mas o que nós precisamos, então, para o relógio de sol? Ele vai, com o sol, ele vai fazer uma sombra no ponteiro e de acordo com a sombra que ele faz, eu vou conseguir, determinar a hora do dia, É muito interessante. Ele foi, o relógio de sol, várias civilizações, da antiguidade tinham essa tecnologia, de observar a posição da sombra para determinar o horário. Em Londrina, eu ainda não tive a oportunidade de ir visitar, mas eu ainda vou, quando tudo isso passar, quem sabe a gente consiga fazer aquela visita que a gente tinha para ir no planetário, não é? Então, aí, perto da rodoviária, então, ali na rodoviária, tem um relógio de sol também, Então, tem vários, se vocês derem uma pesquisa aí na internet, vocês vão ver várias imagens de relógio de sol, tá bom? Então, nós vamos usar o relógio de sol, então, para determinar a hora, utilizando a luz do sol por meio da observação da sombra, tá? Então, vamos lá, vamos ver como que faz o relógio de sol. Bem simples, então, vocês vão pegar, o copinho descartável que a professora tinha falado, o potinho de iogurte. Vão pedir para algum adulto fazer um furinho aqui e passar o palitinho que a professora deu para vocês por aqui, tá vendo? Bom, a gente vai aprender nas próximas aulas que eles vão falar que essa haste aqui, que é como se fosse o ponteiro do relógio, porque ele vai fazer a sombra, pra gente determinar a hora, então eles chamam de gnomo. É uma palavra difícil para simplesmente falar sobre o ponteiro do relógio, tá? Sobre esse ponteiro, essa haste que vai ter o nosso reloginho de sol. Bom, como experiência, gente, vocês estão aí de cientistas, é um experimento. Experiências às vezes dão certo, às vezes não, às vezes a gente tem que tentar de novo, tudo normal, tá bom? Então, na hora de posicionar também, vocês vão ver lá que às vezes dá um pouquinho de trabalho de colocar ele na posição certinha, que ele fica torto, ele não pode ficar torto, tá? Senão altera a experiência, ele tem que ficar retinho. Então, onde que a gente vai colocar isso daqui? O local tem que receber luz do sol. Então, na minha casa foi difícil achar um local, por quê? As paredes, o muro, todos eles fazem sombra nos locais. Então, eu tive que abrir o portão da minha casa e fazer na frente da minha casa para poder observar as sombras, certo? Então, não dá para fazer num local, por exemplo, se for um apartamento, daí não vai conseguir realizar nesse momento, tá bom? Mas aí fica para vocês já aprenderam a fazer, o momento que a gente conseguir sair, vocês façam a experiência, tá bom? E aí, também assim, lá na foto, eles colocam uma folha de sulfite pra gente colocar em cima, Em cima de uma folha de sulfite para poder ir marcando a sombra. Bom, a professora também não conseguiu realizar assim, Como eu disse, experimento às vezes. Porque a sombra que é projetada, ela é maior do que a folha de papel. Então, se vocês quiserem usar folha de papel de sulfite, pode usar, só que aí tem que usar pelo menos umas 4 folhas, tá? Mas o que eu fiz? Eu fiz no chão mesmo. Então, vocês pegam uma pedra, alguma coisa para riscar o chão, algum lugar que vocês possam riscar, Então, vocês vão marcando a sombra
acompanhando a sombra do dia e riscando ali no chão. Risca ali no chão a sombra, né? Depois vocês observarem a sombra, depois que vocês viram o local da sombra, faz a marcação da onde que está sendo projetado ali a sombra, né, da haste aqui, e marca a hora que vocês anotaram, tá? O ideal é fazer assim, de hora começar, né, bem cedo já para observar, já 7 horas ali, começar anotando e ir anotando de hora em hora. Então, cada hora vocês vão anotando. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso. Mas quais os momentos, então, bem importantes? Então, escolher um horário antes do meio-dia, né? Pode ser umas 10 horas pelo menos. Meio-dia, é bem importante observar a sombra do meio-dia. E depois uma sombra mais ao final da tarde, tá? Se conseguir fazer, igual a professora falou, de hora em hora, melhor, ótimo, tá? Porque vocês vão conseguir perceber mais coisas, tá bom? E aí, a professora passou uma atividade ali, que era para gravar um vídeo orientando sobre o experimento. Bom, nesse momento a gente não vai fazer isso, porque nós vamos aprender muitas coisas, né, com essa observação e com outras coisas que a professora vai ensinando ao longo das próximas aulas. Então, nós vamos esperar finalizar o capítulo todo, né, a gente ter aprendido bastante, para daí a gente gravar o vídeo, porque daí vai ficar um vídeo bem interessante e a gente vai conseguir explicar mais coisas. Nesse momento a gente ainda tá com esse conteúdo, ele tá assim, né, se iniciando, tá começando, então vai ser difícil de eu explicar coisas sobre ele, como eu ainda não me apropriei dele, né? Então não vamos gravar o vídeo nesse momento, tá? Ali, a parte do experimento também, vocês já, que eu coloquei lá pra gente colocar o nome do experimento, quais os materiais, essa parte vocês podem deixar pronta. E aí, ali onde a gente tem as conclusões, aí vocês podem, quiser, preencher uma parte, tá? Eu vou mandar tudo certinho ali pra vocês como fazer, mas se vocês quiserem daí já escrever alguma coisa do que vocês observaram, pode escrever, mas deixe um espaço, porque a gente vai ter que complementar isso ao longo das aulas e ao longo do que a gente for aprendendo. Então, vocês vão usar o relógio de sol e vão guardar para, né, continuar observando, continuar aprendendo, porque daí, conforme a gente vai tendo conteúdos novos e conversando mais um pouco, vocês vão lá e observa de novo, coloca de novo para ver, tá bom? Bom, aí eu vou colocar algumas, para observação, tem algumas coisas bem importantes que a gente vai ter que, né, prestar atenção lá. Então, eu vou escrever agora para vocês. Bom, então no nosso experimento, o que vocês vão observar lá no nosso relógio de sol, então? Como podemos relacionar nossa sombra à posição do sol no céu? Então, vocês vão observar a posição no céu, do sol no céu, a hora que estiver fazendo o experimento, né? E ver para que lado que vai a sombra, tá? Ela vai na direção contrária, como que tá isso, né? As sombras, elas foram as mesmas? O tamanho da sombra, ele é o mesmo durante o dia todo? Vocês viram, ela ficou maior, diminuiu em algumas horas do dia, em que horas ela diminui? Então, vamos observar isso, né? Então, nós vamos responder também o que é necessário para a formação das sombras, né? Então, o que eu preciso ter para que, né, tenha a formação das sombras ali no meu experimento? Nós temos a impressão de que o céu se move, né, de que o sol, aliás, se move no céu. Então, vocês vão observar, né, ao longo do dia também o movimento do sol ali, aparente movimento do sol, né? Nós temos a impressão de que é o movimento do sol, mas aí nós vamos trabalhar mais para frente e vocês já sabem isso, o que é que está se movendo na realidade, né? Mas então vocês observem, né, onde que o sol está nascendo, né? Para que lado ele está indo, tudo isso vai ser muito importante. E a outra questão também que quero que vocês observem é assim, em que momento do dia a sombra está mais curta, em que momento do dia nós temos sombras mais longas, tá? Muito bem, pessoal, então para a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês façam uma boa observação
É um conteúdo bem interessante, tá? Às vezes algumas coisas são um pouquinho mais difíceis, mas isso daí vai ficando fácil ao longo do tempo, conforme a gente for se apropriando desse conteúdo, tá bom? Bom dia a todos e um abraço.